Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao curso em áudio de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar sobre a hierarquia das normas e também vamos estudar do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. Vamos lá? Hierarquia das normas no direito constitucional. Quem já ouviu falar da famosa pirâmide de Kelsen? Como que a gente divide a hierarquia das normas? Quem está lá em cima? Lá em cima está a Constituição, as emendas constitucionais e os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, aprovado pelo quórum das emendas constitucionais. Então, quem que está lá em cima, no topo da pirâmide, é a Constituição, suas emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo quórum das emendas constitucionais. E quem está um pouquinho abaixo no nível supralegal, estão os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos aprovados pelo rito ordinário. E quem está um pouquinho abaixo são as leis complementares, ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resolução legislativa e tratados internacionais em geral e decretos autônomos. Lembra aqui que há uma diferença quando a gente fala de tratado, né? Se for tratado que verse sobre direito humano, aprovado pelo quórum das emendas constitucional, que é aquele quórum que está previsto lá no artigo 5º, parágrafo 3º, vai estar lá em cima, junto com a Constituição e as emendas constitucionais. Se for um tratado internacional que verse sobre direito humano, que não seja aprovado por aquele quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, nós vamos estar falando de tratados internacionais de nível supralegal. E os demais tratados, que não são aqueles que versam sobre direitos humanos, esses vão estar no mesmo patamar das leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos. E lá embaixo, quem que está lá embaixo são as normas infralegais e são compostas pelo quê? Pelos decretos executivos, portarias, instruções normativas, tá ok? Vamos recapitular? Quem está lá em cima é a Constituição, emendas constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo quórum das emendas constitucionais. Um pouquinho abaixo, ali no nível supralegal, estão os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito ordinário. Um pouquinho mais abaixo estão as leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções legislativas, tratados internacionais em geral e os decretos autônomos. E lá embaixo, na base da nossa pirâmide, estão as normas infralegais, que são os decretos executivos, portarias e instruções normativas. Vamos começar a falar do artigo 1º da nossa Constituição. Antes de ler com vocês o artigo 1º da Constituição, já gravem a seguinte palavrinha. Quando eu falo de artigo 1º, eu estou falando de fundamentos. Cuidado que o legislador pode querer te enganar. O examinador pode colocar assim para você que o artigo 1º se trata de um objetivo, de um princípio que rege as relações internacionais, mas eu sei que vocês estão muito atentos a este curso e não vão errar. Quando eu falo de artigo 1º, eu estou falando dos fundamentos. Vamos ler o artigo 1º? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. Soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5. Pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Cuidado com o parágrafo único, porque ele fala que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O que o examinador pode tentar pegar vocês? Trocar o diretamente por indiretamente. E está errado, né? Vamos reler? Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Além disso, qual que é o mnemônico famoso para a gente memorizar? O artigo 1º. É o so, si, di, va, plu. O so de soberania, o si de cidadania, o va de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o plu de pluralismo político. Então, quais são os fundamentos da nossa Constituição? É o so, si, di, va, plu. Lembrando que é um fundamento, não é um objetivo, não é o princípio que rege as relações internacionais. Artigo 2º. São poderes da União, independente e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Vamos repetir? Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Gravem as palavrinhas que eles são independentes e harmônicos entre si. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Opa, gravem esse conceito. O artigo 3º está falando de objetivos fundamentais. Vamos ver quais são? Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Qual é o mnemônico famoso para o artigo 3º que versa sobre os objetivos fundamentais? É o com, ga, erra, pro. Com de construir uma sociedade livre, justa e solidária. O ga de garantir o desenvolvimento nacional. O erra de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e o pró de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Só que uma atenção para vocês aqui no inciso 3º, porque a Constituição fala de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cuidado que o examinador pode trocar, colocar reduzir a pobreza e a marginalização, erradicar as desigualdades sociais e regionais, e aí ficaria errado, tá ok? É erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Vamos recapitular o que nós vimos até aqui? Artigo 1º, nós falamos dos fundamentos. E qual que é o mnemônico? So, si, di, va, plu. Lá no artigo 2º, nós vimos que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E no artigo 3º nós vimos o quê? Que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Qual era o mnemônico mesmo? O com, ga, erra, pro.
E o nosso artigo 4º? No artigo 4º, a Constituição vai falar sobre a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Olha lá, turma, vamos prestar atenção? Quando eu falei de artigo 1º, eu estava falando sobre os fundamentos. Quando eu falei do artigo 3º, eu estava falando dos objetivos fundamentais. E agora, no artigo 4º, eu estou falando dos princípios que regem as relações internacionais. Cuidado, porque o seu examinador pode trocar. Pode colocar que o artigo 4º é objetivo, que o 3º é fundamento, que o 1º é objetivo, e aí faz uma confusão na cabeça do concurseiro, mas eu tenho certeza que vocês não vão se deixar enganar. Artigo 1º, eu estava falando dos fundamentos. Artigo 3º, eu estava falando dos objetivos fundamentais. Aqui no artigo 4º, eu estou falando dos princípios que regem as relações internacionais. Vamos ver quais são? 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Além disso, lá no parágrafo único está previsto que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Como que eu gravo esse parágrafo único? Lembrando da nossa querida banca, ou não tão querida assim, CESP. Se vocês fizerem um joguinho de palavra, vão ver que as palavrinhas econômica, política, social e cultural formam exatamente a sigla CESP. Além disso, prestar atenção também que eu estou falando dos povos da América Latina. Se o examinador tirar a palavrinha latina e colocar só América, também fica errado, tá ok? Meu muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima!